Olha o Botafogo chegando, o cruzamento, Maurício! Todo mundo por lá, o cruzamento, Jamil. Túlio vai fazer! Gol! Essa do Luiz Fabiano! Sensacional, Jefferson! Partiu o Louco Abreu! Bateu! Está começando mais um Bota Cash. Botafoguenses de todo mundo, univos! Caraca, quanto tempo, né? A gente não grava há muito tempo que a gente não conversa com vocês, mas também o clima do Botafogo não tem ajudado bastante. Mas o Botafogo, ele não é só momento, né? O Botafogo, ele é gigante em nossas vidas e ele precisa ser abordado em muitas áreas e muitas conversas. E, cara, hoje a bancada pesada aqui também. A gente vai bater um papo muito, muito bacana hoje. Pô, vou começar com Plínio. Pô, quem não conhece o Plínio tá perdendo tempo, mano. Plínio, se apresenta aí pra galera, meu parceiro. Isso, já começo aqui até um pouco encabulado, assim, com a apresentação dessa. Mas, fala galera, de vez em quando eu tô lá cornetando o time, reclamando e desabafando um pouco no Twitter. Galera que me conhece de lá, um abraço. Só mais um aí desses apaixonados cegamente aí por esse clube que tanto nos faz sofrer. Boa, irmão. Dá teu Twitter aí, pra gente vai repetir lá no final, também vai estar na descrição do episódio, mas fala aí só pra gente já ter logo de cara e a galera já vai logo, corre lá no Twitter te seguir. Óbvio que a galera já te segue, né, mas deixa aí. Plínio Perrota, né, tudo junto. Plínio Perrota, Perrota. Perrota com 2 R's e 2 T's. Galera, fala um pouco de tudo lá, mas muito desabafo sobre Botafogo, principalmente. Demorou. Pô, que presença é essa, hein, mano? Grande Gustavo, administrador do famoso Corneta. Porra, quem não conhece Corneta, meu Deus do céu. Gustavão, pra quem não conhece você ainda e mora em outra realidade alvinegra, se apresenta aí, meu parceiro, por favor. Gente, boa noite, né? Estamos gravando aqui de noite. Bom dia, porque é a saudação geral que funciona pro dia inteiro. Agradecer ao convite aqui logo de início do Léo pro BotaCast. Eu sou o Gustavo, eu administro o Corneta BFR1, que é um canal que tem uma tarefa muito fácil, cornetar a vida do Botafogo. Algo bastante simples, dadas as últimas ocasiões, um pouco penoso às vezes, né? Porque a situação é tão trágica que chega a ser a níveis dramáticos elevados, porém a gente segue aqui na nossa, né? Fazendo cornetagem. Tem tanta coisa para cornetar, consigo até fazer série de cornetagem, então assim, seguimos nessa. Inclusive, estou começando uma agora sobre as bizarrices da diretoria no ano de 2020, né? Uma por dia, né? Tem coisa para bastante disso, não tem noção de quantos dias tem. O Plínio tem noção porque ele já viu a lista já. Depois eu até posso mandar pro Léo, mas é muita coisa, é muito absurdo aí nessa lista. Não, merda não falta, né, cara? Bizarrice não falta. E eu, Léo Maurício, administrador lá do BotaCast, esse que vocês vêm falando um monte de besteira aí. É um prazer ter vocês dois aqui, galera. Pô, retomar as gravações, né? Poder a gente falar um pouco mais de Botafogo com duas pessoas grandiosas, assim. Pô, é um prazer, cara. Obrigado pela presença de vocês. E, mano, vamos pro tema, cara. E assim, é o seguinte, né? A gente, no momento em que gravamos, né? O Botafogo ainda tá aí nessa batalha para permanecer na Série A. Porém, por trás, né, tem muita coisa acontecendo também. Não é só campo, não é só futebol. Tem muita coisa acontecendo. Tem SA, tem os planos de profissionalização, tem as ideias do presidente eleito, que foi o do Césio. Então, tem muita coisa, assim. Então, hoje a gente vai bater um papo para tentar ver aí. O Botafogo, ele precisa de um dono, né? Já que tá em pauta essa coisa de
CEO, de empresários comprando Botafogo, porque essa é a única salvação e não sei o quê. Será que é mesmo? Será que é? A gente vai bater um papo bem legal sobre isso e eu vou começar com o Plínio, cara. Plínio, quer começar aí, cara? O que você acha? O Botafogo, ele precisa de um dono, cara? Vamos lá. Só para já não me estender muito, mas a questão é que o Botafogo, isso é até meio óbvio, o Botafogo precisa de uma salvação. E por salvação, ela vai além da questão só administrativa hoje, né? Principalmente passa muito pela questão financeira e principalmente pela que a gente, nós três aqui, mas grande parte da torcida, bate na tecla, que é a famosa questão do profissionalismo, né? A questão principal é o que é esse profissionalismo. Sim, eu acho que o modelo atual do clube é um modelo totalmente falido. A gente daqui depois pode até falar melhor sobre exemplos positivos e negativos, né, desse modelo associativo ao redor do mundo, porque eu também não quero chegar aqui e demonizar um modelo e defender um outro como se fosse a salvação. Mas a questão é que hoje o Botafogo precisa de tese, com esse modelo, né, associativo, com participação dos sócios, um clube extremamente fechado, um clube de 4, 5 milhões de torcedores ao redor do Brasil, que é definido tem o seu futuro definido por meia dúzia de pessoas, de sócios, da elite carioca, brancos, velhos, homens, né, aqui da Zona Sul, que decidem o futuro do clube. E assim ele tem sido nos últimos anos, desde a saída do Emil Pinheiro, principalmente. Que também depois a gente pode entrar puxando um pouco a questão histórica, que pode-se falar um pouco que ele foi de fato dono do Botafogo quando ele ficou à frente do clube. Mas enfim, a questão é, hoje a gente precisa de uma injeção de grana e faça o clube pelo menos respirar além dos aparelhos. Agora, se isso vai estar na mão de uma pessoa, vai estar na mão de um grupo, eu acho que a gente tem que esperar para ver o que as oportunidades que aparecem, se alguma coisa aparece. Porque, assim, já além desse modelo falido, como eu falei, é um modelo totalmente antipopular, do ponto de vista em que a torcida não tem voz nem papel nenhuma. O povo alvinegro não tem participação nenhuma em nada. Eu não digo nem tomada de decisão, por exemplo, contratação. Eu não estou falando que o torcedor tem que contratar ou barrar contratação. Isso vai até de contradição que eu falei na questão de profissionalismo. Mas a questão é assim, a torcida ser ouvida, às vezes através de um comitê, alguma coisa, não existe um canal, torcedor, clube. É algo que aquele fica... Fogo ele é administrado por aquele feudo de General Severiano. Pode crer. Gustavo, o que tu acha, cara? Dá teu papo aí, o que tu acha? Precisa de um dono, não precisa? Eu acho que essa pergunta ela é um tanto quanto complexa, então vou responder ela por partes. A primeira parte o Botafogo precisa se livrar do modelo atual? Precisa. O Plínio falou muito bem agora na fala dele sobre os motivos disso, mas eu resumo que se existem dois modelos, que são o modelo associativo, né, onde o clube não tem dono, na teoria, ou seja, ninguém pode ser responsabilizado financeiramente pelos prejuízos do clube. E o modelo de clube com dono, onde os donos ou os donos são responsabilizados financeiramente pelos prejuízos do clube, o Botafogo hoje é o pior de dois mundos. Porque os dirigentes que estão lá não são responsáveis financeiramente pelos problemas do clube, visto que a dívida do clube chega a quase R$1 bilhão e isso não resvala em nenhum dos dirigentes. E, ao mesmo tempo, o Botafogo tem donos, né? Não dá para você dizer que as pessoas que estão lá no Botafogo se permutando em cargos há 3 décadas não são os donos do clube. Então, hoje, o Botafogo é o pior de dois mundos. Então, o Botafogo precisa se livrar desse modelo, de alguma forma. É um modelo bem amador, né, cara? É tudo feito nas costas, né? Mas a gente também tem que lembrar, né? Porque tem uma galera que diz que, né, acredita meio que numa
numa solução mágica pro Botafogo, que é só botar um empresário de sucesso lá, que tudo vai ocorrer muito bem. E a gente tem que lembrar que Carlos Augusto Montenegro, né, o dirigente diretamente responsável, né, pela situação que o Botafogo se encontra hoje, ele é relativamente um empresário de sucesso, né? Porque afinal de contas ele é presidente do Ibope, que é um dos maiores, né, órgãos de pesquisas aí que temos no Brasil. Mas o Plínio ele tocou num ponto muito importante, né? Antes da gente falar de dono, a gente precisa falar muito de quanto o clube é fechado, né? De como as decisões dentro do clube, elas estão sempre ligadas a uma pessoa só, ou a um grupo de pessoas. Vocês acham que dentro desse modelo novo, vocês acham que há uma abertura, sim, para a torcida participar? E como é que vocês imaginam como é que seria essa participação de uma forma mais profissional da torcida? O Plínio até tem uns bons exemplos aí depois, né, de clubes que têm essa mesma dinâmica, né, na Europa. E aí, como ele é pesquisador também, ele vai dar um espetáculo maneiro aqui. Mas o que vocês acham? Como é que vocês acham que deveria ser, dentro de um modelo profissional, como é que deveria ser a participação da torcida? Até algumas ideias progressistas, ele é um empresário. Derby Belintani não é um sujeito que veio da zona norte, do subúrbio, né? Então, ainda que o Botafogo fosse um clube aberto, você teria limitações que o próprio sistema onde o Botafogo está inserido, o sistema capitalista, impõe, né? Para você ganhar alguma eleição, você tem que ter uma campanha. Essa campanha vai gastar dinheiro. Ou você tem um grupo muito, muito forte partidário, que vai conseguir levar pessoas periféricas ao poder, ou você vai ter que botar esse dinheiro do seu próprio bolso. Então, mesmo assim, você ainda teria uma limitação. Claro, ela seria um avanço em relação ao que tem hoje? Absurdo. Seria um avanço absurdo que tem hoje. O Bahia, com todos os problemas que a gente pode discutir, não é o foco da discussão hoje, o Bahia é um clube que ele é mais aberto, ele é mais interessante do que o Botafogo é hoje, do ponto de vista até de atitudes sociais, né, de responsabilidade social. Não vou nem falar do ponto de vista de gestão ou de esportivo, né? Mas ainda você tem limitações nesse modelo, mas seria um avanço muito grande para a participação da torcida. Não só nas eleições, mas até como ouvidorias, como discutir coisas junto com a torcida. No modelo de dono ou de donos, a coisa fica mais à mercê do que os donos vão querer em relação à participação da torcida. Agora, o Botafogo, para você, ou qualquer clube de futebol razoavelmente grande, para você mover, para você fazer ele andar, você precisa do engajamento do torcedor. Eu acho muito difícil, não é que eu acho muito difícil, mas eu acho muito limitado você querer engajar o torcedor apenas como consumidor. Isso é algo que funciona de forma limitada, na minha opinião. Funciona quando o time estiver bem. Mas o time não vai estar sempre bem. Isso daí é uma ilusão que virou realidade em pouquíssimos casos de esporte coletivo nas últimas décadas. Então, assim, eu acho que mesmo com um modelo de dono, você vai ter que ter algum tipo de participação na torcida, que vá além dela como consumidora, né? Mas daí é o que eu imagino. Não sei, eu estou fazendo design de uma coisa que não se materializou no Botafogo, que existe em outros clubes. E as pessoas muitas vezes falam que um clube com dono não tem participação na torcida, e, na Inglaterra, que talvez é o país onde a cultura de ter donos seja mais longa, já dure mais de um século, você vê situações de clubes basicamente quase que expulsam os donos dos seus próprios clubes. Né? Você vê talvez o caso mais significativo hoje seja o Newcastle, que está tentando expulsar o dono do clube. O Liverpool passou por isso no início dessa década, lá para 2010, 2011, né, que era o Tom Hicks, que até se envolveu com o Corinthians no início dos anos 2000, e tanto protesto da torcida, o cara pediu boné, porque por mais que seja um negócio para ele, você ter alguns milhões de pessoas enchendo o teu saco não é muito confortável. Então, assim, mesmo no modelo com dono, a participação da torcida vai acontecer, seja ela outorgada pelos donos, seja ela de forma rebelde.
Mas, obviamente, no modelo associativo você vai ter uma participação maior da torcida que você tem no modelo de dono. Depois eu posso discutir as desvantagens, porque essa é uma vantagem para o modelo associativo. Só que tem outras desvantagens, mas eu vou discutir depois, porque para não fugir muito da pergunta. Então, eu acho que o meu pensamento vai um pouco na linha do Gustavo também. Eu acho que é muito complicado para início de conversa a gente taxar assim, ter dono é ruim ou ter dono é bom. Você decidir, os sócios decidirem o que querem é ruim, os sócios decidirem o que querem é bom. É muito difícil a gente olhar do ponto de vista macro. Tem que analisar caso a caso, porque, por exemplo, que nem o Gustavo deu alguns exemplos desse, também tem um exemplo recente agora da Roma, que foi vendido no início da década, se tornou comprada por um grupo americano, de investidores americanos, e o dono, aliás, ele era um empresário ítalo-americano, não tinha a menor relação com a cidade de Roma, muito menos com o clube, falava pouquíssimo de italiano, não morava em Roma, ficou tocando um negócio assim, um meio que à distância, até a venda do clube agora, no início do segundo semestre desse ano. Ele não ia a Roma, ele não ia à cidade de Roma, desde 2018. Então, assim... Belo presidente. Então, justamente, são coisas que, por exemplo, às vezes um cara, ele entra com dinheiro achando que fala assim, cara, futebol move muita grana. Então, é um investimento bom, só que o cara fica de saco cheio de forma rápida. Essa é a principal questão. E, em contrapartida, em paralelo a isso, você tem, por exemplo, boas gestões do ponto de vista não só financeiro, mas profissional também. Por exemplo, uma questão uma gestão, aliás, que, do ponto de vista do negócio esportivo, de gestão esportiva, que eu tenho muito interesse de estudo, porque eu acho que, assim, se tem que funcionar de um jeito assim profissional, talvez seja um dos melhores que tem hoje, por exemplo, como funciona o modelo do City Football Group, que é o grupo dono do Manchester City, entre outros times. Um grupo, inicialmente, né, foi comprado por um sheik do Emirados Árabes, mas que, assim, ele de início, para se botar como concorrente na briga pelos campeonatos, por títulos, enfim, ele botou uma injeção de capital alta, de forma assim, logo de início, para trazer jogadores bons, melhores, para melhorar o time e tudo mais, atrair atenção de mídia, patrocínio, torcida, enfim. Só que ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, é um time que ele não só se profissionalizou, se estruturando de forma interna, como ele é um time hoje totalmente autossustentável. Então, assim, o Sheik, ele não bota mais dinheiro do bolso dele. Tudo que o Manchester City, que roda no Manchester City, por exemplo, que é o principal time, né, desse grupo, né, do City Football Group, que tem times no Japão, tem time na Espanha, tem time até aqui no Uruguai, Estados Unidos, enfim, Austrália. Então, tudo que roda lá é o que eles próprios faturam. Então, assim, você tem uma responsabilidade fiscal e financeira que, por exemplo, não só hoje, né, mas nos últimos anos, esse modelo que é tocado o Botafogo não existe. Não tem. Nenhuma, na real. Além de todas as negociatas e esquemas. Então, assim, são coisas que eu acho complexo um pouco a gente bater como se fosse tudo preto e branco, porque a gente vai ter exemplos bons e ruins de um lado e do outro, tanto do outro. Eu acho que, assim, aqui mesmo no Brasil, por exemplo, de modelo associativo, como a gente vai dizer que o Palmeiras não tem um dono, né? Uma dona, melhor dizendo, a Leila. Sim, isso é verdade. Como cara. a gente vai dizer que o Fluminense, no início do século, até o início dessa última década, que foi a geração mais vitoriosa da história do Fluminense, em 100 anos de futebol do Fluminense, como a gente vai dizer que o Fluminense não teve um dono, com o Celso Barros e a Unimed? O cara, inclusive, ele quebrou a própria Unimed em prol do clube dele, com os investimentos que ele tanto fazia ali. Então, assim, como é que a gente vai dizer que não teve dono? Então, assim, eu acho que a questão do dono em si, ela vai além da modelo, pensando agora já que futebol brasileiro, Botafogo, que modelo que o clube está inserido. Até porque, convenhamos, como eu falei já inicialmente, o Botafogo no final dos anos 80 e início dos anos 90 tinha o dono, que era o Emil Pinheiro. E também nos últimos anos
desde os últimos 20 anos, a gente tem um dono também, querendo ou não, é o Montenegro. Talvez ele não bote dinheiro do jeito fazendo investimentos que nem o malucos, que nem o Celso Barros fez, que nem a Leila faz. Mas ele é um cara que, tipo assim, na questão de poder, ele sempre esteve presente. Até quando ele era oposição, ele fazia a politicagem dele até estar na situação. Ou então ficar na situação enquanto ainda fosse de interesse dele, de interesse político interno. Então, assim, a gente tem tido, pode-se dizer, não acho nenhum absurdo, não sei se vocês concordam comigo, mas assim, não é um absurdo nenhum a gente falar que a gente tem um dono, tem tido um dono pelo menos esses anos inteiros. Eu acho que a questão principal é a gente pensar a partir de agora, com essa nova gestão, e para como a gente vai caminhar para tão sonhada e tão dita, tão repetida, que às vezes fica até algo até banal, profissionalização do clube. O que significa isso? A gente entender o que é a profissionalização do clube, o que significa o Botafogo profissional, e a partir daí a gente entender a questão de, tipo assim, ter dono, vai ter um presidente que vai participar de um sistema democrático interno por sócios, vai abrir mais, vai virar clube empresa, não vai, enfim. É um bom ponto. O Gustavo tinha tocado anteriormente num ponto bem importante, cara, que eu acho que ele falou de tratar a torcida apenas como consumidor, né? Quando, na verdade, nós somos parte fundamental, né, do Botafogo, de tudo que existe dentro do Botafogo, o que o Botafogo vai fazer, vai deixar de fazer, como é que o Botafogo vai prosseguir, permanecer, enfim. A existência do Botafogo, ela está diretamente ligada à sua torcida. E sem a torcida, o Botafogo não existe, né? E aí fica essa relação, né, de Botafogo e torcida, como se a torcida do Botafogo fosse meros consumidores e como se o Botafogo fosse apenas um produto, né? Quando, na verdade, a gente entende que o Botafogo, e cada clube, óbvio, vai ter uma realidade, o Botafogo ele é uma extensão das nossas famílias, assim. Então, fica muito essa dúvida de como seria isso, né? De como... você tem razão, Plínio, assim, eu acho que o Botafogo... A gente pode dizer que o Botafogo tem um dono e a gente pode usar esse modelo de ter um dono como que não deu certo, né? Nós temos hoje um modelo fechado, como o Gustavo bem disse aí, né? Fechado, você também disse, que não tem nenhum tipo de participação da torcida. Nada da torcida é escutado, e parece que qualquer participação da torcida ela é minimamente amadora, assim. É como se não houvessem pessoas, como é que se diz, que são capazes, né, de ter um comportamento profissional dentro do clube ou em prol do clube. Hoje eu vi uma thread do Pacini de jogadores que ele observa, assim, né? E eu falei, cara, eu sempre fico muito impressionado, né, com como a nossa torcida ela é participativa. Seja fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, que é conversar sobre uma questão futura que a gente nem sabe como vai ser concretamente, mas esse tipo de conversa, assim, ela é muito importante para que a gente imagine e aí chegue lá na frente, a gente tem uma coisa concreta aí, né, que foi debatido, que foi conversado. E aí, o que me espanta parece que, assim, hoje o Botafogo, ele não tem nenhum tipo de contato com a sua torcida, ele tem uma meia dúzia de pessoa que comanda, que faz, que deixa de fazer, e aí as pessoas que são, vamos dizer assim, profissionais para isso não estão dentro do clube, estão dentro da torcida. E aí eu queria saber de vocês como é que vocês acham, né, a gente imaginando aqui, botando para fora mesmo assim, tipo, tentar achar um meio caminho, né, dessa relação de um clube, vamos botar assim, dito profissional, com seus profissionais lá dentro, mas com uma relevante participação da torcida, assim, a torcida definindo
tendo parte nas definições das decisões do clube. Vocês conseguem imaginar, assim, um sistema ou uma forma de relação entre Botafogo e torcida que tenha um poder, que a torcida tenha um poder de decisão, não só na hora de escolher o presidente, mas dentro das metas do clube, das negociações com os jogadores? Quer começar, Plínio? Cara, eu acho que você falou o negócio, você me lembrou. Você estava falando da questão como é a participação da torcida do Botafogo hoje. Às vezes, o Botafogo é tão gerido de maneira assim, largada, que é incrível que às vezes ele enxerga um torcedor até como assim, quase como para fazer caridade, né? Um inimigo, eu quero né? dizer porque eu lembrei do questão, né, quando começou a pandemia mesmo, o país inteiro ficou em quarentena e tudo mais, o futebol ficou parado, teve a questão daquela Globo reprisar alguns jogos históricos, e aí teve aquela questão da venda de ingresso, entre aspas, né, os ingressos online para o jogo de 95, que era para o lucro ser revertido a pagar salário de funcionário. E assim, é a coisa que é o básico, que deveria ser o básico, pelo menos, o clube não consegue arcar com as suas obrigações básicas e aí recorre à torcida para tampar buraco. Não é nenhuma questão tipo assim, tem uma ação e aí a gente aqui, a torcida apenas como condora. O Botafogo, o buraco é tão mais embaixo que eu acho que não tem nem essa questão, assim, de enxergar. Eu acho que antes fosse, o problema seria menor se a gente fosse visto pelo clube como consumidor e o futebol do clube como mero entretenimento, deixando de lado toda a questão de passional e tudo mais. Mas nem isso, o Botafogo, principalmente na última gestão, ele enxerga o Botafogo como... assim, é um tampa-buraco para os problemas do clube. Se na gestão anterior do Maurício Assunção o torcedor é totalmente desrespeitado, desde o ponto de vista do atual Newton Santos, né, ter sido pintado de vermelho com as suas cadeiras, com aquele patrocínio ridículo, e ele ainda, o então presidente ainda debochar, falando que se a torcida não gostou é só lotar que não aparece, como cara, o fato isso foi... mudar o nome do estádio, né, do Engenhão, ele passa a chamar Stadium Rio, a casa de todas as torcidas do Rio. Então, assim, até essa relação do botafoguense com o seu estádio, com a sua casa, é algo recente. Então, de enxergar mesmo como sua casa, como lugar de pertencimento, por tudo isso, por como o torcedor botafoguense vem sendo massacrado. E agora já acabei me prolongando aqui, mas assim, um exemplo de clube que a gente tem que participar popular, por exemplo, o Gustavo, eu sei que conhece, não sei se você conhece, ele é o St. Pauli, de Hamburgo, claro, Alemanha. Um clube que institucionalmente, né, ele é progressista, ele é a favor, assim, de boas-vindas aos refugiados, antinazista, antirracista, anti-homofóbico. E, assim, a torcida tem uma participação muito grande lá. Às vezes, até algumas queixas, por exemplo, tem um caso... Eu confesso que hoje em dia, 2020, eu não sei como está, mas que, por exemplo, subiram na Bundesliga no início dessa década, eles foram mudar o placar do estádio, que é aquele placar manual, bem de estádio pequeno, assim, sabe? Que o cara vai e troca, botar um placar eletrônico. A torcida se manifestou, fez um abaixo-assinado para que aquilo não acontecesse, porque o garoto do placar não perdesse seu emprego. E aí, por exemplo, a gente viu nessa pandemia, principalmente na Europa, a quantidade de gente que ficou sem grana porque trabalhava com o futebol. Aqui também, mas na Europa eu quero dizer porque às vezes até as pessoas trabalham no clube, assim, na questão do dia a dia de jogo, são pessoas que vivem daquilo e ganham dinheiro ali pelo jogo, né? Como se fosse mais ou menos um pouco como os ambulantes de estádio, do estádio aqui no Brasil. Mas são aí muito... assim, é importante a gente também frisar, né, que não tem nenhum clube, como é que eu vou dizer assim, que seja
parâmetro pro Botafogo, não isso que a gente está debatendo hoje aqui. Isso eu sei, assim. Não há nenhum clube no Brasil que a gente consiga mirar e falar assim, talvez acho que isso aqui pode ser um bom elemento pra gente e tudo mais. Mas... Puta que pariu. Pera aí. Galera, o Craig saiu, mas não tem problema. Eu vou botar ele aqui de novo e aí depois eu edito. Vou sair do coisa e vou entrar de novo. Pera aí. Pronto. Voltamos. Não tem nenhum tipo de clube que seja parâmetro, né, pro Botafogo. Queria saber do Gustavo, cara, como é que você imagina, assim, que tendo uma torcida mais ativa e mais... eu não vou dizer nem participativa, né, porque, assim, participar a gente já participa pra caralho, né, a gente já pintou o Engenhão, a gente faz ação, a gente paga cesta básica, a gente faz vaquinha pra pagar cirurgia de trabalhador do Botafogo. Então, mano, isso a gente já faz, né? Participar a gente já participa pra caralho. Mas tu consegue imaginar, cara, uma participação mais efetiva, mais concreta da torcida? Olha, para além da questão eleitoral, que fica restrita ao modelo associativo, ou seja, seria impossível que o Botafogo tivesse isso dando um dono, eu falaria de duas coisas. A primeira, eu vou começar pelo que você falou, das questões que o Botafogo faz vaquinha. Esse ano do Botafogo foi muito participativa, né? Fez vaquinha pro Maurão. A gente praticamente impediu a contratação do Alexandre Galo, a gente forçou a contratação do Ramon Dias, a gente pediu a contratação do Honda, que apesar da saída dele ter sido de uma forma complicada, se não fosse o Honda seria o Inácio Hara. Não sei se você sabe onde está o Inácio Hara, ninguém sabe onde está o Inácio Hara, ele só mostra que foi muito melhor trazer o Honda do que trazer o Inácio Hara. Nunca vi. O Inácio Hara, ele se perdeu no banco do Goiás, assim, acho que foi até dispensado. Então, assim, a torcida do Botafogo até participou de mais até do que deveria, porque a nossa participação ativa foi apagando incêndios de coisas que o clube deveria prover. Era o clube que deveria pagar a cirurgia do Maurão, era o clube que não deveria jamais pensar em trazer um treinador como Alexandre Galo, que o último trabalho dele tinha sido na segunda divisão do Campeonato Paulista, né? Não precisa a torcida se estressar, se descabelar para conseguir resolver isso. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vou usar de gancho o que o Plínio falou sobre o famoso caso das arquibancadas em vermelho. Quando o CEP chega ao poder contra o Maurício Assunção, ele se diz amador porque ele era contra esse profissionalismo, que pintava a arquibancada de vermelho e chamava o Newton Santos de estádio de todas as torcidas do Rio de Janeiro. E aí eu acho que é importante, seja o modelo qual for, com ou sem dono, que eles entendam que, apesar de ser um negócio, tem que respeitar a tradição do clube. E a torcida. Você não pode pintar de vermelho a arquibancada do estádio do Botafogo. Você não pode dizer que o estádio do Botafogo está em todas as torcidas do Rio de Janeiro. O amadorismo do CEP, quando ele ganha a eleição, ele ganha falando que ele era um amador contra esse profissionalismo vazio, que tirava a torcida do clube. E aí, uma das primeiras atitudes dele, quando teve a possibilidade, foi pintar a arquibancada do Newton Santos para representar isso. E se você parar para pensar, o Botafogo teve um público maior no Newton Santos nessa época do que tinha na época do Maurício Assunção, mesmo com o Sidorf no elenco. Os públicos do Botafogo foram significativamente maiores, mesmo escolhendo a Libertadores, público em Copa do Brasil e etc. Então, assim, é importante também que você leve em conta o fato de que o Botafogo é um clube de futebol. Então, a participação da torcida seria importante sendo ouvida, não necessariamente sendo ouvida diretamente, mas com pessoas que pensem no clube para a torcida. Essas pessoas, obviamente, deveriam vir da torcida para conseguirem pensar o clube para elas, né? E pensar questões de entorno, questões de facilitar o acesso. Isso eu acho muito importante, uma forma da torcida participar,
mesmo não sendo, entre aspas, ativo, mas tendo a sua opinião respeitada, sendo respeitada, tendo seus ídolos respeitados, etc. E uma outra forma de participação que eu acho válida também, que não seria, entre aspas, ativa, mas eu acho importante, é a comunitária. É o Botafogo fazer parte da comunidade, principalmente dos arredores do estádio do estádio Newton Santos. É uma região, ainda que esteja no processo de gentrificação, não é uma região desenvolvida. É uma região onde há muito que se desenvolver. E bem ou mal, se você pensar na cidade de General Severiano, por mais que esteja encravada numa zona bastante rica do Rio de Janeiro, ela tem comunidades mais ou menos próximas a ela, 3, 4 quilômetros de distância. Santa Marta é mais ou menos aquela distância. Então, acho que o Botafogo também, se trabalhar como clube social, é uma forma de participação popular, mesmo que não seja ativa. Essas são as formas que eu vislumbro. Agora, algo ativo, para além de eleição, eu acho que seria legal, mas eu não consigo operacionalizar isso. Eu não consigo pensar em como isso poderia ser feito. Conselhos? Quem vai fazer parte desses conselhos? Bem ou mal, isso já existe. Torcida organizada é uma forma de participação no clube para eleitoral e são conselhos. Só que em algumas vezes essas torcidas, eu não sei se elas... e eu não falo especificamente do Botafogo, mas eu falo no caso geral. Se elas estão trabalhando mais pelo interesse do Botafogo, do clube, seja ele qual for, ou das próprias torcidas, né? Ou de promoção de pessoas das próprias torcidas. Então eu acho assim, resumindo, porque eu falei de um monte de coisa, a participação que eu acho mais importante para além da eleitoral é você colocar o torcedor no centro da discussão, mesmo ele não sendo ativo, mas sabendo valorizar a cultura de arquibancada, sabendo valorizar os ídolos, sabendo valorizar o dia a dia do torcedor em relação ao clube. Né? E até mesmo como consumidor, né? Essa história bizarra da camisa da capa que demorou 2 meses para chegar. Nossa senhora. Pô, mas você, assim, tocou num ponto que é fundamental, né? Que é tomar as decisões tendo no centro, tendo no cerne da questão a cultura da torcida, né? E, cara, eu acho que quando você fala isso, você traz pra conversa aqui um ponto que eu não tinha pensado ainda, né? Que esse talvez possa ser o link, né, dessa relação, como a gente está conversando, né? Que não tem como... Né, a gente entende a realidade do futebol, sabe que é negócio, não tem como falar que não não tem como falar que é só cultura, que é só a família, mas, assim, as coisas acontecem, as pessoas precisam ser pagas, o campeonato custa dinheiro e o que vale dentro do campeonato é dinheiro, né? E, na verdade, é tudo sobre isso. Mas, assim, você traz um ponto que é muito legal, cara, que é levar pro cerne do debate, pro centro do debate, dentro das questões do Botafogo, as decisões que eles vão ter que tomar quanto a time, quanto a orçamento, quanto a profissionais que estarão dentro do clube, tendo sempre a visão da torcida, assim, tendo no centro a torcida. Essa questão do conselho é uma coisa que eu acho que é fantástica, cara. Eu acho que... E aí, voltando, né, pro tema do debate, se a gente precisa de um dono, eu acho que essa é uma forma também de diminuir essa ideia, né, de ter um dono ou alguém que manda no clube, que foi, ao menos para nossa realidade, foi extremamente danoso, né? Tirando o Emil, mais ou menos, porque, assim, né, depois que o Emil saiu, a gente ficou ferrado de grana, né? Acho que é a mesma situação do Fluminense, né? E aí eu gosto sempre de apontar essa problemática como um dos grandes problemas de ter um dono, né? Porque depois esse dono sai e como é que o clube fica? Entende? Vai ficar largado? Da onde vai vir esse dinheiro? Da onde vai vir essa... Então, quando você tem essas tomadas de decisões focada na torcida e a gente tem um conselho de torcedores, assim, mas não é um conselho ou dois, são diversos conselhos de torcedores para que se debata Botafogo, para que se participe Botafogo. E aí, Gustavo, como você falou dessa participação social, cara, eu acho isso fantástico. Para mim, o Botafogo tinha que ter uma escola ao lado do Newton Santos, sabe? Que formasse os meninos dali, não que vá trabalhar no Botafogo, mas, sabe, fazer
uma boa ação, vamos dizer assim, né, para a comunidade ao redor do estádio. E isso também gera muitos torcedores novos, né, cara? Porque assim, quando você tem essa relação, né, próxima com o clube, você começa a entender, você começa a olhar com outros olhos. Mas essa parada dos conselhos, de estar no centro da questão, eu acho fantástico, cara. Vocês têm algum exemplo, assim, de clube que seja gerido exclusivamente por torcedores, assim? Alguma... Porque, assim, eu sempre lembro do Racing, né? É impossível não lembrar do Racing quando a gente tem o nosso momento aí pela frente, né? Que o Racing falou que ia fechar e quem sustentou isso foi a torcida. Mas também teve um presidente que chegou lá e levou de novo o Racing para a primeira divisão, a participar, a ser campeão. Então, eu acho que esse é um caminho, assim. Mas vocês têm um exemplo aí de um clube que tenha ao menos tentado isso, que tenha isso dentro do seu estatuto, enfim. Quer começar, Gustavo, dessa vez? O exemplo que eu conheço melhor é o exemplo do São Paulo, né? Que é o exemplo que o Plínio deu mais cedo, né? Eu jogava muito com o São Paulo no FIFA, cara. Me amarrava, né? Sério. Gosto muito. Mas aí é uma coisa interessante quando a gente fala do São Paulo, e aí eu até vou direcionar, essa fala vai direcionar um pouco como eu vou finalizar a resposta da pergunta inicial, é que o São Paulo definitivamente não é um clube que está muito preocupado com resultados dentro de campo. Né? Então, essa parte, eu não estou dizendo que sejam concorrentes, o fato da participação popular estar dentro de campo seja coisa, ou você tem outro. Mas é que eles estão num contexto de torcida que é muito mais importante pertencer, muito mais importante divulgar uma mensagem do que necessariamente ser um time vencedor, né? Tanto que o São Paulo ele compra brigas nas quais ele poderia ter sido sabotado, como já deve ter sido, né? E ele se mantém muito mais como uma marca de contracultura do que como um clube de futebol, né? E muito por causa disso, porque os torcedores também não estão muito importando com isso. E até a cultura de torcedor alemã, ela é assim, né? Por isso que eu falo que às vezes é complicado você pensar em fazer um clube associação no Brasil com a principal solução, dado que a cultura alemã é uma cultura esportiva onde é mais importante pertencer do que vencer. O Brasil é o oposto. A gente, pegando exemplos que o próprio Pini falou mais cedo de Palmeiras e Fluminense, as torcidas do Fluminense e do Palmeiras não tinham o menor problema do clube ter um dono, que tinha dono na prática mesmo. Ele falou muito bem, os clubes tinham donos na prática. Muito menos as torcidas adversárias, a gente falava mal deles, assim, é a Flunimed, é a Palmeiras Parmalat, a Crefisa, não sei o quê. Mas no fundo, as torcidas queriam uma Crefisa para elas, né? Elas criticavam porque, de fato, é uma espécie de um doping, a crítica é justa. Mas no fundo, se você chega para a torcida do Botafogo e fala assim, pô, você queria uma Parmalat aqui? Pô, acho que eu aceitaria, acho que você aceitaria, acho que o Plínio aceitaria, a grande maioria aceitaria. Na Alemanha é um contexto diferente, e no São Paulo esse contexto é diferente, ele é mais radical ainda, né? Mas, enfim, então, eu acho que para trazer esse tipo de cultura para cá é um negócio que não é tão simples assim. Pode crer. Essa questão da cultura, você falou tudo, cara. Eu acho que quando a gente analisa essas questões, né, a gente tem que analisar o nosso contexto também, né? Isso é muito importante. Plínio, segue aí. Cara, eu queria pontuar algumas coisas que o Gustavo falou. Eu acho que, assim, no comentário anterior dele, ele tocou num ponto essencial, que é a questão do Botafogo abraçar o seu bairro. E eu acho, por exemplo, só para dar um exemplo pequeno, cara, e simples, até de custo baixo, sabe? É um absurdo o Botafogo jogar no Engenhão desde 2007 e até hoje não ter uma escolinha no estádio. Sabe? Por exemplo, a quantidade de moleque que joga bola ali, às vezes até em dia de jogo, né? Aquele galpão que tem ali perto, entre a Sul e a Oeste, fica com a molecada batendo bola ali. Então, só continuando agora, pegando o gancho do que o Gustavo terminou, né, falando,
da questão, por exemplo, que ele falou cultural, assim, que é exatamente isso, que ele falou que na Alemanha você prefere pertencer a vencer, e aqui no Brasil não. Eu acho até engraçado quando a gente fala que o Brasil é um país de futebol, que o brasileiro é fanático por futebol, e a realidade é que você tem exemplos na América do Sul mesmo, mas ao redor do mundo, de lugares que são bem mais fanáticos de futebol do que aqui. O brasileiro, ele gosta de vencer. Exatamente o que ele falou, a gente debocha da Unimed, em São Paulo eles debocham com a Parmalat no Palmeiras e agora com a Crefisa, só ganha com patrocínio e tudo mais, mas a questão é que no final das contas a gente adoraria ter um patrocínio que bancasse, um Itaú aí, né, que o pessoal tanto fala, olha eu falando de banco, mas enfim, assim, entrando porque assim, independente do que seja a empresa, qual ramo, qual segmento, o que eu tô querendo dizer assim, é porque é isso, no final das contas, o torcedor, ele quer ver o seu time ganhar, mesmo que amanhã você não saiba do amanhã. E aí, por exemplo, entra a questão do Fluminense com a Unimed. O Celso Barros, ele quebrou a Unimed, né? E além disso, ele foi assim, óbvio, que um tricolor pensar e falar, pô, o Celso Barros foi bom, a gente foi bicampeão brasileiro, ganhou uma Copa do Brasil e foi vice-campeão da Libertadores e da Sul-Americana. Pouco não conseguiu o título internacional que eles tanto almejam aí há mais de 100 anos. Mas assim, a questão é que o Celso Barros foi só investimento ali no futebol, no time. Ele não teve a preocupação, por exemplo, para deixar um legado quando ele saísse para o clube, pensando no clube. Por exemplo, investimento em infraestrutura, investimento, não sei, potencializar ainda mais Xerém de uma maneira. Enfim, o Fluminense, o centro de treinamento que conseguiu foi com outro torcedor milionário, o tal do Pedro Antônio. Não foi esse centro de treinamento atual deles. Moderno, mas um centro de treinamento pequeno. Então, assim, aí agora puxando para nossa realidade do Botafogo aqui, muito se discute, né, ainda mais depois da eliminação para o Cuiabá, aquela thread do Felipe Neto no Twitter e no dia seguinte a coletiva de 3 horas do Montenegro, é sobre o Botafogo falir, o Botafogo acabar, o fim do Botafogo, essas coisas. E aí mas eu não vou nem entrar nessa questão assim, mas eu quero entrar na questão que o Felipe Neto falou, por exemplo, dos irmãos Moreira Salles estarem bancando a obra do CT, né, do Sérgio, inclusive, já ter falado que a primeira coisa vai ser devolver o CT para eles, que eles vão deixar pronto, vão cuidar da manutenção durante 5 anos e passar para o Botafogo depois, que assim, eles prometem entregar o CT mais moderno da América Latina, inspirado no CT da seleção portuguesa, todo esse blá 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 blá. Aí muita gente fala, não adianta CT sem o clube. Só que, por exemplo, por mim, assim, eu não posso falar o que eu faria se eu fosse eles. Que eu estaria tomando conta do Botafogo, não sendo um dono, mas provavelmente talvez até sendo, mas sendo um parceiro, assim, que eu não, assim como eles já mostraram, os irmãos, por exemplo, já mostraram não estar muito afim de ser esses donos, de botar a cara a tapa, até para como o Gustavo falou, né, e questão da Inglaterra, às vezes o cara entra pensando só do ponto de vista de negócio financeiro e não está acostumado, não espera a pressão toda que vai ter, a paixão que vai ter do torcedor fazendo protesto, parando na frente da tua casa, te cobrando, xingando a sua família, em rede social, no estádio, enfim. Essa é uma coisa que claramente eles já mostraram que não querem, mas em contrapartida, eu acho o seguinte, essa questão do CT, por exemplo, mostra uma preocupação que o Celso Barros, né, nesse exemplo que eu dei, não teve, que é um negócio para você deixar um legado da sua ajuda, do seu investimento, do período que você foi, entre aspas, dono, e cada caso é um caso, mas você tem essa preocupação para o médio e longo prazo do clube, para o futuro do clube. Então, assim, o centro de treinamento do Botafogo saindo do papel, cedo ou tarde, ele de fato sendo algo assim moderno, que vai ajudar o time profissional, mas também vai ser um celeiro de assim, boas revelações, que vão render frutos técnicos dentro de campo e financeiros com vendas futuras. Isso é uma grande chance, por exemplo, que o Botafogo tem de continuar vivo para os próximos anos. Só que a questão tem essa também. O torcedor, ele quer ser campeão. O torcedor, ele é totalmente de momento. E assim, eu acho que a gente vê na situação do Cruzeiro hoje,
se você perguntar para qualquer torcedor botafoguense, ainda mais agora a gente à beira de mais um iminente rebaixamento, ia dizer, preferia estar que nem um Cruzeiro, mas ter sido campeão do que foi. Porque é isso, é o que o Gustavo falou, o torcedor brasileiro, ele está preocupado em vencer. É o que ele quer. A grandeza do clube, dos clubes brasileiros aqui, elas são medidas de uma maneira totalmente diferente da grandeza dos clubes em todos os outros lugares, inclusive aqui na própria América do Sul. Aqui na América do Sul, por exemplo, na Argentina, voltando para a Argentina, o argentino ele tem muito essa questão, essa preocupação de pertencimento para com o clube, da identidade do clube com a sua cidade ou o seu bairro de origem. E lá existem 5 grandes históricos, que é Boca, River, Independiente, Racing e o São Lourenço. Clubes, por exemplo, que são campeões do mundo, que são campeões continentais, como o Vélez, o próprio Estudiantes, que é tetracampeão da Libertadores, são clubes que no cenário da Argentina não são considerados grandes, porque são times ali do bairro, são times ali da cidade, mais regionais, enfim. Então é como se a gente fosse olhar, por exemplo, e não entrando no ponto de vista de conquista, e falasse que o Inter e o Grêmio não são grandes, porque são times muito regionais, muito fortes, ali no sul, na região sul do Brasil, mas não são times nacionais, que nem, por exemplo, os times de Rio e São Paulo, do Rio e São Paulo. Enfim, mas são diferenças culturais que vai na questão de como você vai enxergar um clube e um outro. Historicamente, o segundo clube de Goiás, por exemplo, é o Vila Nova. Hoje ninguém lembra do Vila Nova, que está lá jogando a Série C. O pessoal, se você pensar o segundo clube do estado de Goiás, o pessoal vai pensar no Atlético Goianiense. Então, assim, são coisas também que tem momento faz. Então, assim, hoje a gente está com o Botafogo à beira da falência. Amanhã, para muitos torcedores, tendo um dono ou não, mas se recuperando, se reestruturando, o Botafogo pode ser visto como, por que não, o grande clube do Rio. É um cenário otimista, pensando do ponto de vista atual, é um cenário otimista, mas o que eu estou querendo dizer é que essas coisas mudam. Com isso, muda também a questão de clube visto pela mídia especializada, né? Especializada entre aspas. Especializadas em alguma coisa que a gente sabe o que eles são especializados. Na Gávea aí. Mas assim, cara, eu gosto desse tipo de debate, né? Porque a gente vai questionando as coisas e a gente vai começando a entender, né? E aí, quando você fala isso, né? Dessa pessoa que vai chegar lá, porque você falou assim, porra, se eu fosse o dono do Itaú, mano, eu ia ser dono do Botafogo, isso é óbvio. E quando você falou isso, eu também pensei, eu falei assim, mano, pensando na nossa realidade, óbvio, pensando no hoje, na nossa realidade, assim, no nosso dia a dia hoje do Botafogo. Óbvio que eu seria dono do Botafogo. Se eu fosse esses caras, mano, eu ia falar, Lecão, mete o pé, sai, quanto tem de dívida aí? Isso aí é troco de bala pra mim, tá pago. Agora não sei o que, estádio, toma, CT, toma. Porra, vamos fazer o quê? Qual é a meta? Não, vamos começar devagarzinho, vamos ver um aqui, não sei o que, vamos tentar uma Copa do Brasil. Porra, contrata esse, traz técnico e tal. Mano, eu ia fazer isso. Só que dentro disso, né, eu ia buscar uma cultura da torcida, né? Eu não ia ser o dono do Botafogo. Seria dono, assim, tipo, né, mas subjetivamente eu buscaria ser presidente do Botafogo e trazer e falar assim, ó, isso aqui precisa para acontecer, a torcida tem que estar aqui, mano. Sacou? Então eu acho que a gente já consegue entender mais ou menos entre o que é um dono desses caras que chega, e que acontece muito lá na Europa, né? Desse shake maluco chega lá, compra. E é isso, e cada um pro seu canto, né? E que mais possível, o que mais tem chance de acontecer aqui no Brasil, né? Já que a gente tem essa mentalidade de vencer. Então um cara que chega e faz o que ele quiser, mas se ganhar, tá tudo certo. Sacou? Então acho que a gente já consegue meio que entender o que é ser um dono, né, do clube e o que é ser um líder, cara. E assim, estamos chegando a quase 1 hora. Aí, conversa rola mole, facinho, né, cara? Porra, é muito bom. Galera, vamos começar a finalizar então.
Partiu? Vou fazer a última pergunta para vocês, então, só para a gente começar a finalizar. O que vocês imaginam, assim, né, dentro desse cenário, que possa acontecer dentro dessa questão de SA, e como é que vocês acham que a torcida pode estar inserida nesse cenário, assim, de SA, de CEO, sacou? E aí a gente começa a se despedir logo depois disso. Pode começar aí, Plínio. Cara, assim, eu acho que hoje eu não vejo outra saída pro Botafogo a não ser o projeto da SA. Se alguém apresentar um outro projeto, assim, financeiramente possível para salvar o clube num curto, médio prazo, que, lógico, não seja algum magnata, algum mecenas chegando, descendo do céu e bancando todas as contas, contratando jogador, um projeto, assim, profissionalizante pro clube, por favor, manda aí pra gente e vamos ver. Mas sendo bem sincero do fundo do meu coração, Léo, com SA ou sem SA, se a gente continuar sendo tocado desse jeito que é há anos, não vejo uma maior participação popular, pensando assim na questão em relação clube e torcida, sabe? Eu não enxergo. Eu acho que talvez, sendo com um clube organizado e aí profissional, e aí independe do modelo, e funcionando, assim, o clube sendo gerido de maneira séria, porque hoje o Botafogo é tudo menos sério, eu acho que deveria ter pelo menos alguns comitês. Por exemplo, você tem as constelações. As constelações, cada constelação vinegra, imagino que tem um presidente, um líder, um chefe, que fale pela galera. Às vezes é interessante esse cara trazer opiniões, sugestão, crítica do seu grupo ali, seja do interior aqui do Rio, seja uma constelação dos Estados Unidos. A galera, você, através do sócio-torcedor, trabalhar o sócio-torcedor para ele ser mais popularizado na questão de quantidade, porque o Botafogo, em questão de preço, tem um dos sócios-torcedores mais baratos do Brasil. Mas trabalhar para popularizar, assim, atingir mais gente do Rio e de fora, trabalhar planos assim, e a partir disso você ter um canal de comunicação efetivo do sócio-torcedor clube, às vezes realizar encontro, discussões, que nem eles já fazem com o pessoal das constelações, inclusive, anualmente, fazer isso também de uma maneira maior, que nem, por exemplo, quem já participou, tem algum mínimo conhecimento aí foi afiliado a algum partido político, sei lá, sabe, uma participação de núcleos e assembleias, por exemplo, de discussão. Não estou falando para o torcedor bater o martelo e decidir, mas às vezes levar coisas a serem discutidas internamente no clube. Eu acho que essa talvez poderia ser uma saída. Você, por exemplo, aqueles muros que tem em volta do estádio, o Botafogo chegar e contratar artistas botafoguenses da torcida e bancar ali a galera para pintar, fazer algumas espécies de multirões, assim, sabe? Que às vezes o torcedor se sente parte e tem aquele sentimento de pertencimento do clube. Você às vezes misturar, por exemplo, às vezes até coisa banal, sabe? Que deveria ser feita, por exemplo, e você mistura, por exemplo, algum jogador, um ídolo, junto com a torcida, para como, tipo, ter o sentimento de uma coisa só, enfim. Esse seria, assim, umas coisas que eu idealizo um pouco. Mas eu acho que tanto com SA quanto sem SA, independente do que acontecer aí para o nosso futuro, eu acho bem, bem difícil, improvável que mude alguma coisa em questão da participação da torcida do jeito que é hoje. Eu vou até aproveitar e responder a pergunta inicial e responder essa pergunta final. Se o Botafogo precisa de um dono, eu não sei muito bem se ele precisa, se a única solução é essa, até porque eu não gosto muito de discursos que proponham soluções únicas, do tipo, ou é isso ou a morte. Eu acho que essas coisas têm que ser tem que ter um entendimento muito claro para você poder falar contundentemente que a única solução fazer a Botafogo SA, o Botafogo ter donos, né? Enfim. Mas, mesmo que não seja a solução única, é a solução mais rápida. E o Botafogo precisa de velocidade, em função das últimas décadas terríveis que o Botafogo teve. As últimas 2 décadas muito ruins que o Botafogo teve. Até para a manutenção de torcida e, bem ou mal, como você já falou antes, né? Futebol é dinheiro e para ter dinheiro tem que ter torcida. Infelizmente,
ainda não há como a gente fugir um pouco disso. Talvez a gente conseguiria fugir se a gente tivesse soluções de distribuição equalitária de verba, né? Mas acho complicado isso no curto prazo no Brasil. Então, eu acho que sim, o Botafogo precisa ter um dono por causa dessa velocidade, nem tanto por ser a única solução. E aí eu respondo a pergunta que você falou agora: como seria o Botafogo com um dono? A torcida se animou muito em relação a isso no final de 2019. Então eu acho que mesmo com esse trágico 2020 para o Botafogo, haveria um efeito positivo. Não tão grande como seria se a SA saísse em 2020, mas vai ter um efeito positivo. Assim, não que eu confie muito na noção do Botafogo ter um dono, mas é que o Botafogo é tão esculhambado hoje em dia que se você tiver gestores que consigam fazer o mínimo, eles já vão parecer estar fazendo coisas surrealmente boas. Isso vai ajudar também a empolgar a torcida. Isso de início. Agora, no médio prazo é importante que o Botafogo, caso tenha um dono, né, seja capaz de propiciar soluções para essa participação da torcida. Não necessariamente a participação ativa, porque ter um dono é complicado, mas essa participação de alguma forma da torcida ser ouvida, de ser levada em conta, de que mesmo que não de forma literal, o Botafogo seja dos sócios torcedores, porque no fundo ainda é. Mesmo com o dono lá dentro, esse dono só consegue não quebrar, não afundar o clube, porque existem torcedores ali gerando receitas, como bem o Plínio falou do caso do Manchester City, que hoje em dia opera sem necessidade de investimentos extras dos seus donos, né, de Abu Dhabi. Posso só fazer um adendo, Léo, rapidinho ao que o Gustavo falou? Porque eu acho que a questão também do Botafogo hoje, pensando na questão da gente ter um dono, a gente personalizar um cara responsável, seja ele na figura do presidente, né, mas tendo um presidente ativo, que é o que a gente não teve no mandato Nelson Mufarrege, ou sendo de fato o dono, o tal CEO da SA, eu acho que isso seria bom também até para o torcedor na questão de elogios e críticas, porque ultimamente, principalmente esse ano, isso é uma prática aqui dos gestores, da galera de General Severiano há anos, mas esse ano ainda ficou mais escancarado, que quando o time tá bem ou quando o momento é bom, todo mundo bota a cara. É fácil encontrar todo mundo. Pode crer. Basta as coisas piorarem que todo mundo some. Então, e ainda mais esse ano com esse tal comitê de futebol que tinha iniciado como comitê de transição, né, entre o final da gestão Mufarrege para a SA, que nunca veio, falaram que era coisa de meio ano, enfim. 87%. A gente não sabia... Não, exato, mas a questão é que a gente não sabia quem estava no comando, quem é que estava decidindo, quem é que estava acertando, quem que estava errando, quem a gente elogiava, quem a gente criticava. Porque assim, ora tava o Montenegro, ora tava o Rotenberg, ora tava outro, tava fulano, ciclano. Então assim, e quando as coisas estão mal, começam a cair, não tá ninguém, sabe? Então isso também eu acho que o torcedor fica no meio, olha essa bagunça e fala, cara, o clube tá largado. Imagina a gente vendo isso de fora, imagina o pessoal de dentro, jogadores, comissão, a galera funcionário mesmo que trabalha em diferentes setores do clube. Não, sim, quando vocês estavam falando, eu gostei muito do que vocês falaram, real, assim, me fez pensar em muitas questões, porque, vocês sabem, eu tenho uma ideia bem aversa, né, a essa ideia de dono, de toda essa mercantilização do Botafogo, da torcida, mas é a realidade, né? E aí, quando vocês estavam falando, eu imagino, assim, mesmo na SA, eu consigo imaginar uma participação mais ativa da torcida, né? E aí a gente acaba com essa ideia de ter um dono, mas pega muito dessa ideia de ter um responsável, é que assim, mesmo que, virou SA, beleza, aí agora tem investidor, tem não sei o que lá. Eu acho que o fundo, vamos dizer assim, não sei se é possível, aí depois se alguém souber, mandar uma mensagem pra gente, se esse fundo do que seria, sei lá, um sócio torcedor, tivesse local na cadeira de conselho do Botafogo. Eu acho que é uma forma de juntar a participação da torcida, sacou?
ter essa representação lá e a torcida poder falar, ao menos o sócio torcedor, né? Poder chegar lá e falar assim, não é isso. E outra, a gente vai ter a oportunidade de escolher o CEO. E aí o CEO cada um vai ter um projeto, né, do que quer pro Botafogo. Não, ó, os números de vendas serão X, o número de venda de jogadores vai ser Y, pô, a gente quer conseguir tanto com esse jogador, e o outro vai apresentar um outro programa dele. E aí cabe a nós fazer parte dessa escolha. Aí, óbvio, vai ter lá, né, a galera que tem mais grana, vai ter mais participação, né, porque esse é o modelo. Mas eu acho que a torcida ela pode ter esse local na cadeira, né, dos negócios aí com um sócio torcedor, e aí abrir, né, para direito a voto, para CEO. E eu acho que pode ser uma forma, né, de não precisar ter um dono. Ou se tiver um dono, que a torcida esteja bem perto desse dono. E dizendo para esse dono que, apesar dele ser, aí a gente abre uma aspas aí, né, de ser dono, esse clube é nosso. Que ele pode ser dono, mas se a gente não existir, mano, esse clube também não existe. Sacou? Então acho que é um bom caminho pra gente. Galera, muito, muito, muito obrigado. Que papo espetacular, cara. Assim, papo de pesado, assim. Galera que tem internet fraca aí, me desculpa, mas a sua internet vai acabar porque esse papo foi pesado, mano. Escutar esses dois aí é um presente pra gente. Galera, Gustavo, quer dar seu tchau aí, cara? Obrigado pela sua participação, obrigado pelas suas falas aí. Mano, incrível, pô, papo de primeira linha, brigadão mesmo, cara. Pô, eu que agradeço pelo convite aí, espero poder retornar em outras vezes, agradecer ao Léo e ao Plínio pelo debate de alto nível, né? Acho que a gente pôde conversar algumas coisas aqui, todo mundo pôde aprender um pouquinho, e acho que o ouvinte possa aprender ainda mais ainda. Então, novamente, quem quiser me seguir lá, @cornetabfr1, eu administro a conta que tenta expressar o sentimento de cornetagem do Botafogo. Botafoguense em relação a tudo que acontece, não só em relação ao Botafogo, mas em coisas que não estão dentro dos muros do Botafogo, mas que influenciam, né? Mídia, press, juízes, etc. Então, um abraço para todo mundo aí, saudações botafoguenses. É isso, mano. Obrigado. Plínio, dá teu tchau aí, cara. Cara, eu que agradeço o convite, Léo, agradeço aí a participação. Porra, eu, Gustavo, você, se deixar, a gente fala, né? Tem que até controlar o tempo, mas agradecer aí a resenha. E, cara, eu acho que, assim, a questão não é nem falar, assim, cagar regra ou ser o dono da razão, nem nada disso, mas às vezes fazer a galera pensar em situações positivas e negativas que às vezes não tá enxergando, às vezes abrir o olho para uma coisa ou para uma outra, que às vezes a galera não tá pensando. Aqui que cada um pensa de um jeito, cada um tem suas questões em relação a esses assuntos, e por isso que essas discussões são boas. Às vezes a gente fala coisa que o outro não imaginava, às vezes o outro fala alguma coisa que a gente não tinha pensado, e aí nessa que vai somando. Mas é isso, espero que o papo tenha sido bom para todo mundo, e tamo junto. Pô, show de bola. Galera, pra quem chegou até aqui, pô, muito obrigado. Eu tava com muita saudade de falar com vocês de volta. Passamos um tempo longe, mas as coisas vão começar a voltar ao normal aí. Nosso podcast vai ter outros formatos, muitos convidados, porque essa torcida ela é muito grande, mano, e tem muita gente boa, e todo mundo tá se dando espaço, né, nesse meio. Então é isso, a gente é uma grande família no final de contas, nós somos todos irmãos de camisa, a gente é guiado por uma estrela solitária que caralho, mano, o Botafogo porra, mano, quando tem que comer muito arroz e feijão aí pra você chegar ao tamanho do Botafogo, pelo amor de Deus, esse clube é o maior clube do mundo, pelo amor de Deus, respeita a gente, respeita a história desse clube. E é isso, pra quem chegou até aqui, obrigado, segue a gente no Twitter lá, o @Botacast, tá? Galera, obrigado, pra quem chegou até aqui, um beijo, valeu, fogo! Fogão aí, valeu, hein?